pessoas conhecem João Semedo, não o médico, mas sim o político. Quando é que começou a envolver-se e como é que surgiu a política na sua vida? Olha, basicamente, bom, eu, por um lado, acho que há razões de ambiente familiar. O meu pai era comunista, a minha mãe não era, nunca teve nenhum partido, mas era uma pessoa da oposição, digamos assim. E, portanto, eu tive esse ambiente familiar contra o regime fascista, contra a guerra colonial, contra a PIDE, contra as prisões, contra as torturas, tudo isso. E depois sucede que em 1967 estava eu no liceu, já a acabar o liceu, houve umas cheias em Lisboa que foram uma coisa monumental e na altura o padre Vítor Feitor Pinto organizava umas tertúlias ao sábado à tarde com alguns jovens do liceu. Eu participava nessas tertúlias, eu sempre tive muito impulso para a relação social, enfim, para cultivar as relações de amizade, etc. Eu participava nessas tertúlias, que eram, digamos, de discussão entre jovens, de reflexão sobre problemas da sociedade, do país, do mundo, e nesse contexto o padre Vítor Feitor Pinto organizou umas brigadas que se deslocaram para as zonas mais atingidas das cheias para ajudar. Aquelas cheias foram absolutamente brutais, foram centenas de mortes, que o regime fascista escondeu, mas aquilo foi uma desgraça muito grande. Eu nunca tinha visto nada como aquilo que vi. Pobreza, miséria, mas condições infra-humanas de vida. Isso marcou muito, porque meu pai era engenheiro, a minha mãe era professora, e, portanto, eu vivia numa elite privilegiada, eu ia ao liceu, e muitos jovens da minha idade não sequer iam ao liceu, o ensino obrigatório veio muito depois, não é? E, portanto, para mim foi um choque, um confronto, e foi a consciência e a compreensão de que há desigualdades, e eu tenho dificuldade em lidar com as desigualdades, e depois julgo que isso, entrei para a faculdade, no ano seguinte, já havia movimento estudantil, movimento associativo, naturalmente de oposição, não é? E foi por aí, quer dizer, foi através do movimento estudantil. Eu fui dirigente estudantil da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina durante uns anos, eu fui preso em 1972 ou 73, já não me recordo. A minha atividade política nasceu aí, a partir daí, atividade sindical, depois também atividade na Ordem dos Médicos e muitas outras atividades. E o que é que o atraiu no comunismo? A igualdade. Eu acho que a natureza humana, a condição humana, impõe quase como, enfim, uma condição básica, como o nosso ADN. Todos nós gostamos da diferença, todos nós gostamos de ser diferentes. Nenhum de nós toleraria usar a mesma roupa que o outro, ou ser igual, ou termos os mesmos cadernos, ou ter as mesmas canetas, ou os mesmos automóveis, as mesmas casas. A diferença faz parte daquilo que nós gostamos na vida. Mas diferença não significa desigualdade. São coisas diferentes. Eu gosto de viver numa sociedade em que, quando uma criança nasce, ela sabe, e os seus pais sabem, que ela terá, seja rica ou pobre, tenha nascido em Lisboa ou numa aldeia de Trás-os-Montes, ela sabe que tem direito a tratar-se quando estiver doente, sabe que tem direito a ir à escola se quiser aprender, e sabe que no final da sua vida, se tiver uma vida de trabalho, se tiver feito os descontos para a reforma, pode ter uma reforma que lhe dê uma vida, enfim, a parte final da vida mais digna, mais tranquila. Eu gosto desta sociedade. É isso que eu chamo de igualdade. Não é igualdade no sentido de ficarmos todos iguais uns aos outros, porque isso seria absolutamente fastidioso e horrível para a sociedade.